Quando a gente fala em intercâmbio, eu tenho certeza que ninguém nunca disse pra você que a volta é a parte mais difícil. Tem muita gente que brinca, né? Fala naquela história, eu estou passando pela minha depressão pós-intercâmbio. Isso é um assunto bem sério. E isso é um assunto que eu acho que todo mundo tem que dar uma pensada, seja um pouquinho antes de ir, seja alguns meses antes de voltar. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no canal do Partiu Intercâmbio. É sobre as dificuldades da volta e como lidar com elas. Só quem já passou um tempo fora e depois voltou para casa sabe como voltar para casa depois de um intercâmbio pode ser difícil. Eu sou a Bruna Amaral do Partiu Intercâmbio, eu já voltei de 9 intercâmbios em diferentes fases da minha vida e eu tô para dizer para vocês que em nenhuma das vezes nunca foi fácil. Eu sempre pensei em fazer um vídeo sobre isso, mas essa semana uma menina veio conversar comigo no Instagram e veio me dizer assim, ai Bruna, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu sabia que voltar era difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil. E aí eu só disse pra ela assim, nossa, respira fundo, porque é difícil pra todo mundo. E tem até um nome científico pra isso, pra essa tristeza, essa dificuldade que as pessoas têm de se readaptar de volta em casa depois de um tempo aí estudando, trabalhando, vivendo no exterior, longe de tudo e longe de todos. É a síndrome do retorno e quem apareceu com esse termo foi o pesquisador Décio Nakagawa e ele tem uma coisa que eu sempre brinquei sobre isso, que era, bom, quando você faz um intercâmbio, você precisa no mínimo do dobro do tempo para você se readaptar de volta. Eu sempre brincava com as pessoas dizendo isso. Esse pesquisador, inclusive, diz que você precisa de 6 meses, geralmente, para se adaptar fora e cerca de 2 anos para se readaptar depois do que você volta. Você vai deixar de fazer intercâmbio por causa disso? Não. Mas é importante você parar para pensar em algumas coisas, assim, quando você estiver se planejando para ir e também quando você estiver perto de voltar, assim. Porque a volta, ela nunca é super fácil, assim, sabe? Depois que você passou um tempo num lugar, se adaptou a tudo, passou por um monte de perrengue, passou por um monte de coisa, e aí você volta e a gente sempre tem aquela coisa assim, a gente sempre cria um monte de expectativa sobre como que vai ser a volta e como que as pessoas vão nos receber e como a vida vai ser maravilhosa e tudo vai seguir normalmente como era a sua vida antes. Geralmente é super difícil a parte de você se adaptar de volta, porque assim, as pessoas que ficaram, elas sentiram a sua falta, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, super sentiram a sua falta, mas a vida deles continuou depois que você foi embora. E quando você volta, a sua vida, ela meio que volta para aquele ponto que ela estava ali antes e você segue a sua vida daquele ponto e a vida de todo mundo meio que andou, assim. A gente tem um pouco daquela sensação de que a gente perdeu um pouco da conexão com todas as coisas, da conexão com as pessoas. Uma dica muito legal para quem tá voltando agora é parar um pouco, assim, antes de, sei lá, se você vai voltar daqui uns meses e tal, começar a retomar os seus contatos com as pessoas, né? Um contato mais intenso com as pessoas, com os seus amigos, falar um pouquinho mais, se reinserir, assim, de volta na sua vida para dar uma ajudinha, assim, porque pode ser muito complexo, pode ser bem difícil, principalmente para quem passou, assim, um bom tempo fora, sei lá, aí de repente você volta para casa, sei lá, seus amigos todos casaram, tiveram filhos e você parece aquela pessoa assim meio perdida no meio daquilo tudo, assim. É óbvio que isso gera, tipo, conflitos e tristeza e uma frustração muito grande, assim. Eu brinco que quase todas as vezes quando eu voltei, sempre foi difícil, mas como eu tinha alguma coisa geralmente para terminar quando eu voltei, isso ajudava um pouco, assim, do tipo, eu tinha que terminar o ensino médio, ou eu tinha que fazer a faculdade, ou eu tinha que terminar a faculdade, ou eu tinha um emprego pro qual eu queria voltar, sabe? Às vezes você ter alguma coisa para qual você voltar ajuda na hora da sua readaptação, assim. Você precisa recriar uma rotina para você
de volta em casa, assim. Um erro que as pessoas cometem muitas vezes, assim, é voltar e querer meio que continuar naquela rotina, naquela vida que você tinha no outro lugar onde você estava morando, onde você estava estudando, né? E, assim, são lugares diferentes, com vidas e rotinas e coisas diferentes. Então, a melhor coisa que você pode fazer é tentar recriar uma outra rotina para você de volta em casa e não tentar simplesmente reproduzir todas aquelas coisas que você fazia naquele outro lugar, né? Então, é sempre tentar aquele balanço, assim, entre, eu descobri todas essas coisas novas, eu gosto de todas essas coisas novas, eu quero continuar fazendo muitas delas, mas você vai ter que ver que você tá num outro contexto agora e que algumas dessas coisas talvez não sejam possíveis. Muita gente fica meio frustrada, assim, tipo, mas parece que nem os meus amigos mais são as mesmas pessoas e tudo mudou e as pessoas estão diferentes. Você tá diferente e as pessoas também estão diferentes. Então é importante, assim, se dar um tempo e estar aberto às mudanças pelas quais as pessoas que também passaram, assim. E você não tava lá acompanhando, você não tava lá vendo todas essas coisas que aconteceram, assim. Então é você ir tentando reestabelecer os seus laços com essas pessoas. E uma coisa assim, é muito complexo porque as pessoas voltam de uma experiência fora e aí a gente tem um pouco essa tendência de ficar sempre comparando uma coisa com a outra. Ficar comparando uma coisa com a outra o tempo todo vai sempre parecer meio uma coisa assim, você vai sempre soar meio que nem o snob, sabe? E é meio chato, assim, uma pessoa que fica só comparando tudo o tempo inteiro e isso não vai ajudar em nada, assim, a sua readaptação de volta em casa. E pra quem tá recebendo alguém que tá voltando de um intercâmbio ou, sei lá, de uma temporada de estudos ou trabalho fora, é importante, assim, saber que pode ser que essa pessoa fique triste durante um tempo e não consiga se readaptar super bem logo de início, mas isso em nada tem a ver porque essa pessoa não gosta de você ou porque ela não sentiu a sua falta. É só porque muita coisa aconteceu e muita coisa tem que ser conversada. Então, assim, por exemplo, pai, mãe, primos, irmãos, é importante, assim, de, tipo, você querer ouvir mesmo a história da pessoa, assim. Isso acontecia muito, assim, quando você volta, fica todo mundo, e aí, como é que foi? Aí você começa a falar, assim, você tem, tipo, 1 milhão de coisas pra organizar na sua cabeça que você quer contar. Mas, na verdade, as pessoas, tipo, querem ouvir ali 2, 3 minutos, resuma a sua história em 2, 3 minutos e é meio vida que segue, assim. Porque as pessoas também vão ter coisas pra te contar da vida delas que aconteceu. Então tem que achar um pouco esse balanço entre todas essas coisas, assim. E uma coisa que eu me lembro que me deixava sempre muito ansiosa quando eu voltava, era aquelas pessoas que chegavam pra mim assim, ai, nossa, mas eu super achava que você não ia voltar mais. Nossa, mas por que você voltou? Porque, sei lá, às vezes a pessoa não pensou exatamente por que ela tá voltando. Nem tudo precisa ter uma razão específica naquele momento, sabe? Então, assim, tentar reinserir, ajudar essa pessoa a se reinserir na vida que ela deixou ali pra trás, sempre ajuda, né? E pra quem tá passando por isso agora, é sempre um momento de que você tem que se dar tempo, sabe? Se dá tempo, você vai sentir falta de muitas coisas, mas não sei, aí você vai procurar um trabalho, vai terminar um curso que você tinha que acabar, vai fazer coisas novas e ocupe seu tempo com várias coisas que você goste e encontre pessoas que você goste, saia pra tomar café com seus amigos. Uma coisa legal, às vezes, do tipo, um pouquinho antes de você estar voltando, já começa a lembrar as pessoas que você tá voltando, ou do tipo assim, se você voltou depois de um curso e aí você precisa arrumar um trabalho. Então já começa a postar, tô começando a voltar, já começa a aplicar para algumas vagas, já publica, sei lá, nas suas redes sociais, estou voltando, estou à procura de novos trabalhos, novas coisas. Começa já indo atrás das coisas um pouquinho antes de você voltar, pra dar uma ajudinha, assim, quando você voltar, você já ter algumas coisas, assim, sabe, um pouquinho estruturadas, pra te ajudar a te reinserir, assim. Mas é sempre difícil, eu não teve nenhuma, eu acho que assim, mesmo quando a gente tá super afim de ver todo mundo e, nossa, e tava, tipo, louco pra, sei lá, comer arroz, feijão, coxinha, sei lá o que, sair com os amigos, a gente às vezes fica meio... sabe, a gente fica um tempo meio
não sei, meio perdido. Parece que a gente não tem mais lugar em toda aquela vida, parece que a gente não tem mais lugar no meio de todas aquelas pessoas, mas isso passa. Não se desesperem, porque esse tipo de coisa acontece e passa. E se você tiver sentindo isso de uma maneira muito forte e que parece que as coisas não vão melhorar e parece que você não tá conseguindo lidar com isso bem, procura ajuda, não tem problema nenhum você procurar um psicólogo, alguém profissional para conversar com você, para te ajudar a sair dessa. Porque a pior coisa que tem é você ficar nessa tensão de se obrigar a se sentir bem de novo e também ficar assim, do tipo, ai, nossa, eu preciso fazer isso sozinho porque, nossa, gente, mó besteira isso aí de tipo, de que procurar ajuda profissional é coisa de gente fraca, é coisa de gente maluca. Vamos parar com essas besteiras. Importante é você se ajudar, você se sentir bem. Então, assim, procurar um psicólogo, um psiquiatra, o que seja, uma ótima ideia para que você consiga sair dessa mais rápido, assim. E, bom, não sei, por experiência própria, todas as vezes, mesmo nas vezes em que eu me senti super mal e achei que nada mais ia dar certo e que eu nunca mais ia me adaptar, uma hora ou outra a coisa começa a fluir. Quando você, sabe, para de tentar se obrigar o tempo inteiro, assim, nossa, eu preciso me readaptar, eu preciso gostar de tudo, eu preciso, sabe? Quando você aceita, assim, do tipo, tá, eu não tô legal agora nesse momento, mas isso vai passar, isso vai melhorar e começa a se inserir em atividades e começa a fazer coisas diferentes e começa a procurar atividades e começa a trabalhar, sabe? Começa a se reinserir na vida, as coisas começam a andar de uma maneira mais suave e quando você vê, você... Ah, tá bom, eu tô aqui e tá de boa. Ou se, não sei... Ou se a chamada do mundo pra você é tão forte, aí sei lá, você vai, procura uma outra coisa, procura um mestrado, um doutorado, um outro tipo de curso pra você fazer fora, uma outra maneira pra você ir lá e voltar pra onde você acha que você tem que estar, assim. Se liguem, porque a gente se prepara muito pra ir, mas a gente não se prepara pra voltar, sabe? Então é começar a se preparar um pouquinho antes, assim, pensar no que você pode fazer, como que você pode se ajudar para que esse processo de volta não seja assim tão pesado e tão doloroso. E na pior das hipóteses, né, tá aí o pesquisador que disse que a gente leva no mínimo 2 anos para se readaptar de volta, né? Então assim, pensa nisso, bota isso né? Se dá esse tempo, se dá esses 2 anos para você se readaptar completamente e não se julgue, não se obrigue tanto, assim, sabe? Tipo, se tem que chorar, chora e conversa com seus amigos, procura alguém que vai te ouvir e também esteja pronta a ouvir as outras pessoas, né? Porque não adianta você só ficar assim, porque a minha vida é naquele lugar e não sei o quê. E aí os seus amigos vão acabar ficando assim, meu, essa pessoa nem gosta de mim, nem sentiu falta da gente. E tá aqui agora só chorando porque não tá naquele outro lugar, né? Tipo assim, tem que ter um pouco desses dois lados. Você ter alguém pra te ouvir, mas você também ser uma pessoa que ouve as outras pessoas e que pode ajudar as outras pessoas. Mas, né, assim, se você tem alguma história de como você superou a sua síndrome do retorno, como você se readaptou de volta depois de um tempão fora, ou seja, um tempinho fora, conta pra gente aí nos comentários, vamos conversar sobre isso e vamos te ajudar. Um lugar muito bacana onde dá pra fazer isso é o grupo do Partiu Intercâmbio no Facebook. A gente tem um grupo bem bacana onde as pessoas conversam desde sobre como é que eu aplico pra estudar nesse lugar, o que eu faço pra estudar onde, aqui é um lugar legal de estudar. A gente pode falar disso também, assim, é um espaço aberto e seguro para que a gente converse e para que a gente troque experiências, porque essa é a ideia do grupo, pra gente poder conversar. Então passa lá, o link eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E como vocês sabem, toda terça-feira eu tô aqui no canal do Partiu Intercâmbio. Assina aí o canal pra gente poder falar mais sobre qualquer assunto que vocês queiram saber. E na semana que vem eu tô de volta. Beijo, tchau!